without wasting much time, if you will join me, even as I welcome my friend, brother, Pastor Lucas Teodoro, all the way from Brazil. Thank you very much. Amen. God bless you. Amen. Hello, everybody. God bless you. Amen. Eu vou pregar em português. I'm going to preach in Portuguese. Alguém entende português aqui? Does anybody here understand Portuguese? Tem brasileiros aqui? There's Brazilians here? Aleluia! Hallelujah. Quantos brasileiros aqui? How many Brazilians? Brasileiro? Portugueses? Portuguese? Oh, Deus abençoe God vocês. bless you all. É uma honra estar aqui com vocês. It's an honor to be here with you Estou all. muito feliz I'm de estar so aqui. happy to be here. Pastor Michael, Pastor Michael, Pastor Jeffen, Pastor Jeffen. é uma honra estar aqui com It's vocês. an honor to be here with Eu you creio que all. vai ser maravilhoso I believe it's going to be wonderful. tudo que Jesus vai fazer aqui hoje. All that Jesus is going to do here today. Estar aqui hoje é algo muito especial para mim. To be here is so special to me. Desde criança eu escuto histórias do que Deus fez aqui. Ever since I was a child, I hear history on what happened in here. As histórias daqui chegaram no Brasil. The history from here reached Brazil. As histórias daqui despertaram o avivamento The no Brasil. history in here awakened the revival in Brazil. E hoje estar aqui é algo muito significante para mim. And today, to be here, it means so much. Eu estou muito feliz de estar com vocês. I'm so happy to be here with you all. Glória a Deus por essa Glory igreja. to God for this opportunity. Glória a Deus pelo pastor. Glory to God for the pastor. Glória a Deus pela vida de vocês. Glory to God for your life. Amém. Amen. Feche os seus olhos. Close your eyes. Jesus, obrigado, Jesus, thank you porque o Senhor está aqui. because you are here. Obrigado porque o Senhor vive. Thank you because you live. Porque o seu amor não falha. Because your love doesn't fail. Obrigado porque o Senhor é o dono dessa igreja. Thank you because you're the owner of this church. Obrigado porque a sua presença é notável nesse lugar. Thank you, Jesus, because your presence is Nós tangible, Lord ansiamos pela Jesus. sua And we presença. hunger for your presence. Nós não conseguimos viver sem a sua We presença. can't live without your presence. I want to see Jesus. Thank you, Jesus. We love your Hallelujah. presence. Aleluia. Glória a Deus. Glory to God. Quantos aqui amam a palavra de Deus? How many of you will love the word of God? Yes. Se você tiver com a sua Bíblia, pode abrir. If you have your Bible, you can open. Se você tiver no celular, pode abri-la. If you have your phones as well, you can open it. Mateus capítulo 19, versículo 21 e 22. Matthew 19, verse 21 to 22. E para quem não me conhece, muito prazer. For those that don't know me, pleasure to meet you. Sou o Lucas Teodoro. My name is Lucas Teodoro. Esse é meu irmão Peter. This is my brother Peter. Yes. Come on. God bless. Aleluia. Peter, pode ler em inglês. All right, I'll read in English. Matthew 19, from verse 21 to verse 22. Jesus answered, "If you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Olha o que aconteceu aqui. Look what happened in here. Aquele jovem chega até Jesus. This young man comes to Jesus. Ele faz perguntas para Jesus sobre a eternidade dele. And he asked Jesus the questions about eternity. Ele estava querendo saber sobre a eternidade. He wanted to know about eternity. Então, de repente, So all of a sudden, ele pergunta para Jesus: he asked Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? what do I have to do to gain eternal life? Então Jesus apresenta para ele So Jesus gives to him aquilo que ele já nasceu ouvindo. what he already been born hearing. Jesus apresenta a lei para ele. Jesus presents to him the law. Não matarás, Don't kill. não You adulterarás, shall not adulter. honra o teu pai e a tua mãe, Honor your parents. amarás o teu próximo como a ti mesmo. Love your neighbor as yourself. Só que quando aquele jovem escuta tudo isso, But when that young man hears all of this, ele olha para Jesus e diz: he looks at Jesus and says, isso eu já estou fazendo. I'm already doing this. De repente Jesus All of a diz isso sudden, aqui para ele. Jesus says this to him. Faz o seguinte então. Do this instead. Imagina Jesus dizendo isso Imagine para você. Jesus Ele olhando nos seus olhos looking at your eyes e dizendo: and saying, sabe tudo que você tem? you know everything that you have? Se desapega de tudo. Forget about everything. Tudo. Everything. Sua casa, Your house, carro, your car, todo o seu dinheiro, all your money,
Até suas roupas do guarda-roupa. Even your clothes. Tudo Get rid of everything. se desapega. Get disattached. Vende e dá para os pobres. So sell it and give it to the poor. Um tesouro no céu você vai ter. Because in heaven you have it. Alright? Aí você vem e segue. So then he comes. Imagina Jesus olhando para você hoje Imagine now Jesus looking at you e dizendo isso para você. and telling you this. Deixa o resto para me seguir. Leave everything behind and follow me. Na palavra de Deus vai dizer In the word of God it will say que aquele jovem sai dali triste. that this young man, he lives sad. Porque ele era rico e possuía muitas Because he propriedades. was rich and he had so many properties. Ele não esteve disposto a seguir Jesus. He was not willing to follow Sabe Jesus. por quê? Do you know why? Ele não estava disposto He wasn't willing a trocar a realidade confortável dele because he was comfortable in what he had. por uma realidade onde ele não sabia o que ia comer. Because of a reality that he wouldn't know what he would eat tomorrow. Ele não estava disposto He wasn't willing a trocar a realidade confortável to dele change his reality por uma realidade onde ele não sabia onde ia dormir. to a reality where he wouldn't even know where he would sleep. Sabe por que ele não segue Jesus? Do you know why he doesn't follow Jesus? Porque ele não confia em Jesus. Because he doesn't trust Jesus. Imagina se ele tivesse seguido Jesus. Imagine now if he followed Jesus. Imagina como teria sido a vida dele. Imagine his life. Talvez hoje, pelo menos o nome dele a gente saberia. Maybe today we wouldn't even know his name now. Sabe qual é a única coisa que a gente sabe dele? Do you know what's the only thing that we know about him? É que ele foi alguém que deixou de lado a maior oportunidade. Is that he was someone that left the biggest opportunity of his life. Talvez ele chegou no final da vida frustrado, Maybe he came to the end of his life frustrated, percebendo que ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. realizing that he had everything but at the same time had nothing. Percebendo que no coração dele existe um vazio. Realizing that inside his heart he has an emptiness. Imagina se ele tivesse seguido Jesus. Imagine if he followed Jesus. Talvez hoje a gente ia estar lendo na palavra de Deus, Maybe today we'll be reading the word of no God, livro de Atos, the book of Acts, que esse jovem orava that this young man would e os pray enfermos eram and the curados, sick will be healed, que ele orava, that he would pray. milagres And aconteciam. miracles would happen. Sabe qual a única coisa que a gente sabe Do you dele? know the only thing that we know about him? Que ele não seguiu Jesus. That he didn't follow Jesus. Como tem sido a sua vida? How is your life going? Quem você tem seguido? Who are you following? Será que você está seguindo aquilo que é passageiro? Do you think you're following what's Ou momentary? você está seguindo aquilo que é eterno? Or are you following something that's eternal? Sabe no que eu creio? Do you know what I believe in? Eu creio que o rei está voltando. I believe that the king is coming back. Jesus está voltando. Jesus is coming back. Jesus está Jesus is voltando. coming back. O tempo é chegado. The time is near. É tempo de It's arrependimento. time for us to repent. Há mais de 100 anos atrás, Some months ago, Deus despertou um grande avivamento nessa nação. years ago, God has awakened a revival in this Quantos nation. aqui já ouviram falar? How many of you have heard? Deus levantou aqui Evan Roberts. God rose Evan Roberts. Milhares de pessoas entregaram a vida para Jesus. Thousands of people gave their lives to Jesus. E essas histórias chegaram no Brasil. And these stories came to Brazil. Hoje, para a glória de Deus, And now for the glory of God, a igreja no Brasil cresceu muito. the church in Brazil has grown so much. Folhetos do que estava acontecendo aqui Flyers of what was happening here estavam chegando no was Brasil. arriving in Brazil. E isso despertou a igreja no And this Brasil. awakened the church in Brazil. Quando eu era criança, When I was a child, eu ouvia essas histórias do que aconteceu aqui. I would hear the history and the stories that happened in here. E eu orava. And I would pray, Faz isso na minha nação, Deus. do this in my nation, Jesus. Faz isso aqui. Do this here, Na minha Jesus, in nação. my nation. Do meu quarto eu vejo a minha igreja. In my room, I saw my church. Eu lembro que eu sempre orava dizendo, Deus, faz de novo. I remember I was saying, God, do it again. Faz de novo. Do it again. Salva essas vidas. Save these lives. Transforme vidas aqui no Brasil. Transform lives here in Brazil, Jesus. Eu ouvia as histórias do que aconteceu aqui. I would hear the stories of what happened in E eu here. dizia, faça isso no And I would Brasil, say, Deus. God, do this in Brazil. E eu lembro que um dia lá no meu quarto, And I remember one day in my room, o Espírito Santo disse, the Holy Spirit said, eu quero fazer muito mais. I want to do so much more. Não só no Brasil, Not only in Brazil,
no mundo inteiro. but all around the world. Mas essa geração But this generation precisa se posicionar needs to position como os themselves. antigos se posicionaram. When you position yourself, Deixa eu te dizer uma coisa. let me tell you something. Jesus está te chamando Jesus is calling you para tirar o coração do resto to take your heart away e from the other voltar os things seus olhos para and turn Ele. your eyes back Porque to o tempo é Jesus. chegado Because the time is e near nós estamos prestes a viver and we are about to leave o maior avivamento the que a história biggest já viu. revival in history. Aquilo que olho nenhum viu, No eyes has seen, aquilo que ouvido nenhum no ouviu. ears has heard. Eu creio que não apenas milhares, I believe not only thousands, milhões de almas serão millions of salvas. souls will come to E Deus Christ. está te chamando And para God esse is calling tempo. you for this time. Aleluia! Hallelujah. Imagina se esse jovem tivesse seguido Jesus. Imagine if this young man followed Jesus. Teria sido tão diferente. It would have been so different. Na história, na palavra de Deus vai contar a história de outro jovem. In the word of God, it will tell a story of another young man. Quem é ele? Pedro. He was him, Peter. Ele era pescador He was a fisher. e ele estava chateado And he was bored, he was angry. porque ele trabalhou a noite toda Because he worked all night e não pegou nenhum peixe. but didn't catch one fish. Ele estava chateado. He was bored, angry. Por que, Deus? Why, God? Tá dando tudo errado. Everything is going wrong. Aí de repente, So all of a sudden, Jesus aparece no barco Jesus dele. comes to his boat. Uma pesca maravilhosa acontece. And then a big fish in and they ripe so É much. tanto peixe, tanto There's peixe. so much fish. Eles precisam de outro barco. They need another boat. Pedro nunca viu aquilo. Peter has never seen anything like this. Ele se assusta com aquilo. So he's afraid, he gets scared, he doesn't know what to do. E ele diz para Jesus: afasta-se de And he mim, says, Jesus, get away from me, porque eu Jesus. sou um homem pecador. For I am a sinner. Agora eu imagino essa história de amor. Now imagine this love story. Jesus olhando para ele Jesus looking upon his eyes e dizendo: and saying, a partir de agora você será um pescador de homens. from today you'll be fishers of men. Segue-me. Follow me. Na palavra de Deus vai In dizer the word of God, it will que say, Pedro e seus amigos deixam um barco na praia Peter and his friends leaves their boat in the e eles shore seguem and they Jesus. start to follow Jesus. Pedro não é perfeito. Peter is not perfect. Ele falha, He's a failure. ele erra, Always gets it wrong. mas ele está andando junto com Jesus. But he's walking with Jesus. É impossível It's impossible andar com Jesus e for you permanecer da to walk mesma with forma. Jesus and maintain the same. É It's impossível impossible ser cheio do for you to be Espírito filled Santo with the Holy e Spirit permanecer da mesma and continue forma. to be the same. O Evangelho gera em nós The gospel gives us transformação, transformation, mudança de mentalidade. change of lifestyle. É isso que o Evangelho faz em This nós. is what the gospel does to Sabe no que us. eu creio? You know what I believe in? O Espírito Santo está te enchendo, The Holy Spirit is filling you up. porque através disso Because through this, você vai transbordar da presença you will de Deus. overflow in His presence. As pessoas verão um brilho diferente em People você. will see a different E light in muitos vão you. perguntar: And so many will o ask, que você tem? what do you have? Por que você é diferente? Why are you different? Você vai ter a alegria de dizer: And you're going to be so happy to tell them, é porque eu sirvo um Deus que vive. it's because I serve a God that lives. Ele transformou a minha história. This is your history. E se você quiser, Ele transforma a sua. And if you want Him to Você transform vai your dizer life, isso por you aí. tell this to Ei. Him. Listen, É tempo de olhar, é tempo de voltar os seus olhos para it's Jesus time for us to turn our eyes back to e Jesus fazer um compromisso de verdade. and make a true commitment with Him. Sabe por quê? Do you know why? Que às vezes Deus permite algumas pescarias frustradas, God allows some fishing, like us fishing, to go wrong. igual aconteceu com Pedro, Just like it happened to Peter. porque é nesse momento Because in those moments, que ele vai entrar no seu barco. is that where He's going to get inside your boat. Milagres vão acontecer, Miracles will happen. mas sabe qual é o maior milagre de todos? But you know what's the biggest miracle? Alguém que não merece andando junto com Jesus. Someone that doesn't deserve, but now he's walking with Jesus. Nós não merecemos isso. We don't deserve this. Não merecemos. We don't deserve it. Jesus está permitindo pescarias frustradas. Jesus is allowing these frustrating Ele moments. está permitindo algumas coisas darem errado. He is allowing some things to go O wrong. que ele diz é:
And what he says is, volta os seus olhos para mim. turn your eyes back to me. Volta seu coração para mim. Turn your heart back to me. Para de se distrair com o resto. Stop getting distracted by the Eu rest. posso fazer muito I mais. can do so much more. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Let me tell you something. Jesus não está te chamando só para uma experiência. Jesus doesn't want you to have one experience. Ele não está te chamando só para viver um He's not milagre. just calling you to live just a miracle. Ele está te chamando He's calling you para viver um estilo de vida to live a lifestyle onde Ele é prioridade na where sua He is the vida. priority in your life. Sabe o que aconteceu comigo? Do you know what happened to me? Com 16 anos de idade, At 16 years old, eu pensava, eu acho que já tá bom. I would think like this, it's enough. O tanto que eu oro já tá bom. The amount of prayers that I do is enough. O tanto que eu já me entreguei já tá bom. My offering, the amount of time I give myself is enough. Acho que não precisa de mais. I don't think I need more. Até aqui já tá legal. Until here is enough. Posso contar uma verdade para você? Can I tell you a truth to you? Deus é uma fonte inesgotável. God is an unending fountain. Não faz sentido It doesn't make sense você entregar a sua vida para for Ele you to give your life to Him e continuar em conformidade and to still be conformed com aquilo que te afasta to dele. what leads you astray to Jesus. Com 16 anos, At 16, comecei a sentir algumas dores. I started to feel some pains. Aquelas dores não passavam. These pains, they wouldn't go away. Fui no médico I went to the doctors e o médico disse, isso é um câncer. and the doctor said, this is a cancer. Eu fiquei assustado igual vocês. And I was so scared like you are right now. E o médico disse, And the doctor said, você vai fazer you're quimioterapia, going to have to do chemotherapy. seu cabelo vai cair, Your hair is going to fall. talvez vamos precisar amputar sua Maybe you're perna. going to have to cut your leg. Se você quiser desistir desse tratamento, And você if pode you want to morrer. give up on this treatment, you can die. Eu ouvi aquilo. I heard this. Eu era um adolescente. I was a young man. Eu fui pro meu quarto I went to my room e eu disse, Deus, eu preciso te ouvir. and I said, God, I need to hear you. Não tô entendendo mais nada. I don't understand. Por que tá tudo dando errado na Why minha is vida? everything going wrong? Naquele dia no meu quarto, In that time, that day in my room, ele disse, filho, he said, son, eu sou o seu pastor. I am your pastor. Nada vai te I'm your faltar. shepherd and you shall lack Ainda que você nothing. ande pelo vale da Even sombra though da you walk through the morte, shadow of the valley of death, você não vai temer mal and you nenhum. will fear no evil. Eu estou junto com For I você. am with you. Eu disse, Deus, mas I o said, que eu vou fazer God, agora? but what I'm going to do now? O que eu vou pregar? Who am I going to preach to now? As pessoas vão pensar quando eu pregar. What would the people think when I preach? Talvez eles vão pensar, que Deus é esse que esse menino prega? They're going to think, what God is this? Who's Ele- this God? Ele fala que esse Deus é bom, mas He a vida says dele é that this pior do que God a is minha. good, but look at his life is worse than mine. Como assim, Deus? What do you mean, God? Eu não estou entendendo. I don't understand. Naquele dia no meu quarto, That day in my room, ele he disse, said, se você já dizia que eu era bom, if you say I was good, quando estava indo tudo bem, when everything was going right, continua dizendo que eu sou bom. continue saying I'm good Quando está indo tudo when mal. things are going wrong. Eu disse, I Deus, said, eu God, não tenho força para I isso. don't have strength for this. Ele disse, He então said, agora that's now você vai entender you're going to understand que o meu poder se aperfeiçoa na sua that fraqueza. my power will increase in your weakness. Sabe qual que é o nosso problema? Do you know what's our problem? O problema do jovem rico. Our problem is the young man, the rich. Queremos zona de conforto. We want to stay in a comfort zone. E às vezes Deus nos tira da zona de And conforto. sometimes God takes us away from our comfort zone Por amor a você. because He loves you. O que ele está dizendo é, What He's saying is, volta seus olhos para mim. turn your eyes back to me. Para de se distrair. Stop distracting yourself. Comecei a fazer quimioterapia. So I started doing chemotherapy. Meu cabelo caiu My hair fell, e eu ia para o pátio da escola. and I would go to the pathway to the hall of my school. Abrir a Bíblia lá no pátio. I would open the Bible in the hall, No meio de todo mundo. in the middle of everyone, E eu dizia, Jesus é bom. and I would say, Jesus is good. Ele quer te salvar. He wants to save you. Sabe, eu posso contar uma boa notícia para Can I tell you você? some good news? Vários alunos entregaram a vida para So many students gave their life to Christ. Ele. Aleluia. Hallelujah. E não terminou lá. And He didn't finish there. Eu prego em escolas de universidade até hoje. I still preach in schools and universities to this day. Só nos últimos meses, In the last months, Jesus salvou mais de 4.000 Jesus estudantes. saved 4,000 children. Sabe o que eu quero dizer para Do you know what I'm vocês? trying to tell you? O plano de Deus The plan of é God muito maior is so much do que bigger aquilo que você pode than what you entender. can think and imagine. O plano de Deus The plan of é God muito maior is so much do big que aquilo que você pode than what imaginar. you can imagine. Então, pelo amor de Deus, So for the love of God, volte os seus olhos para turn your Jesus. eyes back to Jesus.
Eu estava lá no hospital So I was there in the hospital, e o Espírito Santo dizia: and the Holy Spirit would tell me, ore por esses enfermos. pray for these infirmities and these sick people. Eu não entendia nada. I wouldn't understand anything. Eu falava: Deus, It's like, God, eu tô enfermo. I'm sick. E eu? What about me? Como que eu vou liberar algo que nem eu tenho? How am I going to give something that I don't have? Deixa eu te dizer uma coisa. Let me tell you something. Quando você está andando junto com Jesus, When you're walking with Jesus, não é sobre o que você tem, it's not about what you have. é sobre quem Ele é. It's about who He is. Você não tem força, We don't have strength. Ele tem força. He has strength. A capacidade não é nossa. The capacity is not A ours. capacidade é dele. The capacity is from Him. Não vai ser você It's falando, not you speaking. vai ser Ele falando em It's você. Him speaking Então, through pelo you. amor de Deus, So for the love of volte God, seus olhos para turn your Jesus. eyes back to Jesus. O primeiro deles The first of them, tinha 10 anos. he was 10 years old. Estava internado do meu lado, He was in his deathbed just by my side. tomando quimioterapia. He was also getting chemotherapy. Estava com câncer há 30 dias internado. He had cancer and for 30 days he was at the hospital. Imagina uma criança de 10 anos, Imagine a 10-year-old kid, há 30 dias internado. 30 days in E the eu hospital. estava na mesma condição que ele. And I was in the same condition as him. Eu de um lado e ele do outro. I was on his side and he was on the other side. O Espírito Santo disse: And the Holy Spirit said, declara cura sobre a vida dele. declare healing upon his life. Eu quero curar ele I hoje. want to heal him today. Eu fiquei com medo. I was scared. Para que avivamentos aconteçam, For revivals to happen, é necessário sair da zona de conforto. it's necessary for us to leave our comfort zones. Naquele dia eu virei para aquele garotinho. In that day, I turned and looked at that little boy. Eu disse: Deus, vem comigo. I said, Jesus, come with me. Eu disse assim para ele: oi, I said to him, hello, você já ouviu falar de Jesus? have you ever heard about Jesus? Ele ficou me encarando. He was looking at me like this. Sabe aquelas crianças que encaram vocês durante o You culto? know them children, the kids that look at you in the face like this? De repente, We were deaf there. ele vira e fica te encarando. And they look at you and they say, No Brasil tem um monte in desses. Brazil, there's loads of them. Aquele garotinho ficou me encarando. That little boy was looking at my face. E ele me respondeu com uma pergunta: And he answered me with a question. esse Jesus pode me curar? Can this Jesus heal me? Ele disse assim: eu já fui poucas vezes na igreja. He said, I went a few times in church. Não conheço muito Jesus, I não. don't really know Jesus like that. Mas se ele me curar, But if he heals me, eu vou poder sair daqui? can I leave this building? Eu vou poder jogar bola igual antes? Can I play football the way I used to play before? Na hora eu respirei fundo. And that time I took a deep breath. O que eu respondo para ele? What can I tell this boy? Eu tô na mesma condição. I'm in the same situation as him. Naquele dia o Espírito Santo me encheu com fé. In that time, the Holy Spirit filled me with faith. Eu disse assim para ele: vai, I told him, He is. você vai sair daqui. You will leave this Você place. vai ser curado. You will be healed. Você vai jogar bola melhor do que You're even going to play football better than what you used to play before. você crê que Jesus pode te curar? Do you believe that Jesus can heal you? Naquele dia o olho dele brilhou. And then his eyes just start getting so happy. Ele disse: eu creio. He said, yes, I believe. Oramos por ele. We prayed for him. Declaramos cura sobre a vida We dele. declared healing for him. De imediato, sabe o que aconteceu? Immediately, do you know what happened? Nada. Nothing. Ué, Lucas, Lucas, what do you mean? cadê o testemunho do Where is the milagre? testimony of the miracle? Aquele garotinho começou a ter um comportamento extraordinário. That little boy had to have a different behavior. Ele deixou de ter uma visão carnal. He stopped having a carnal or fleshly view Pra- of things. Aquele jovem não segue Jesus porque ele tem visão carnal. That young rich man, he doesn't follow Jesus because he has fleshly vision. Lucas, como assim? Explica melhor. Lucas, what do you mean? Explain it to me. Ele começou a ter comportamento de curado sem estar curado. He started to have a behavior of someone that was healed even though he wasn't healed. A médica não acreditava em Deus. The doctors, they didn't believe in God. Ela não gostava de crente. There was this one doctor, she didn't believe in God, she didn't like Christians. Ela atacava a nossa fé. She would attack our faith. Ele virava para ela He would turn to her e ele dizia: and he would say, você já pode me dar alta. you can send me home.
O Lucas me disse Lucas told me que Jesus me curou. that Jesus healed me. A médica olhava pra mim, The doctor would look at me ficava tudo pra cima de mim. and everything would fall back on Que me. história é essa, Lucas? What story is this, Lucas? Aquele garotinho falava isso pra todo mundo. He told this to everyone in the hospital. O Lucas me disse que Jesus me curou. Lucas told me that Jesus healed me. Ele não aguentava ficar quieto. He couldn't stay still anymore. Sabe o que aconteceu? Do you know what happened? 2 dias ele recebeu alta. He went home for 2 days. Ele foi fazer novos exames. He went to do new exams. Em um exame ele tinha câncer. In one exam he had cancer, No outro ele já não tinha mais. but in the other exam he had no cancer. A doença sumiu do sangue The dele. sickness left his blood. Ele parou de fazer He quimioterapia. stopped doing chemotherapy. Ele foi curado. He was completely A notícia healed. correu pelo The hospital. notices, the news went throughout the whole nosso- hospital. O nosso quarto virou um culto. Our room became a service. Vinha todo mundo querendo oração, oração. Everyone would come asking for prayers. Eu ficava em cima de uma cama, I was in a deathbed pregando o evangelho. preaching the gospel. Deus começou a salvar dentro do hospital. God started to save people inside the Deixa eu hospital. dizer uma coisa pra Let me tell you vocês. something. O plano de Deus The plan of é God muito maior is far do que o beyond seu entendimento. upon your Então understanding. volta seus olhos So para turn your Jesus. eyes back Ele to tá te Jesus. chamando. He is calling Ele tá te you. chamando. He is calling you. E Ele não desampara você. And he will never let you down. 2 meses depois eu fiz 2 novos months exames. after I made new exams Eu já não tinha mais nada de câncer. and had nothing, had no cancer. Completely gone. Nenhuma célula maligna. No sickles, no cells, Nenhuma enfermidade. no infirmities. Nada. Zero, nothing. Mas sabe o que eu entendi? But you know what I understood? O maior lugar onde eu posso estar The best place I can be is, é aos pés de the Jesus. biggest place I can be is Esse é at o the feet of Jesus. Esse é o lugar mais alto que você pode This is the estar. highest place you can be at. Longe das distrações. Away from Aos distractions, pés de Jesus. at the feet of Jesus. Ele está batendo na porta. He is knocking at the door. Ele está voltando. He is coming back. Ele está voltando. He is coming back. Será que um dia Do you think one day você será um daqueles you're going to be one of those que vai chegar diante dele that will come upon him e ele vai dizer: and he's going to say, quem é você? "Who are you? Eu não te conheço. I don't know you." Deve ser muito doloroso ouvir isso. It must be so painful Porque ele pagou todo o preço por amor a você. because he paid all that price because he loved you. Ele teve as mãos perfuradas. He had his hands pierced. Ele suou sangue. He sweated blood. Foi pregado em uma cruz. He was nailed in a cross. Chicotearam ele. Whipped, Cuspiram nele. spat on him. Ele levou tudo no seu lugar. He took everything in your place. Imagina depois de tudo isso. Imagine after all of this. Porque quem merecia tudo isso era a gente. Because who deserved all of this was us. Nós somos pecadores. We are sinners. Nós merecemos condenação. We deserve E condemnation. ele pega a nossa condenação And para he ele. grabs our condemnation. Imagina depois de tudo isso. And imagine after all of this. Depois de tudo que ele fez. Imagine after everything that he Depois done. de tantas vezes que ele está te chamando para All segui-lo. this time he's calling you home. Ele dizer: He says, não te conheço. I don't know you. Não te conheço. I don't know you. Afasta-se de mim. Get behind me. Talvez naquele dia, Maybe not they. muitos vão dizer: So many will say, Deus, como assim o senhor não me conhece? Jesus, what do you mean you don't know me? Eu estava lá no culto. I was there in the O service. senhor não me viu lá no culto? Did you not see me in the service? Talvez ele pode dizer: Maybe he can tell you. eu te vi lá. I saw you there. Você que não me viu. But you didn't see me. Seu coração estava em outros lugares. Your heart was in other places. Sua mente estava em outros lugares. Your mind was in other Não places. estava na minha presença. It wasn't in my presence. Então afasta-se de mim. So get away from Em me. todo esse tempo, In all this time, nunca te conheci. I never knew you. Talvez alguns podem dizer: Maybe some can say, como assim, Deus? what you mean, God? Eu li a sua palavra. I read the word. O senhor não me conhece? You don't know me. Você lia, You'd read, mas não praticava nada. but you don't practice anything. Não adiantou nada. It's not worth it. It doesn't count. Você continuava em conformidade You com were o still pecado. confirmed. Então afasta-se de mim, So get away from porque eu me não te conheço. because I don't know you. Deve ser muito doloroso. It must be so painful to hear this. Talvez alguns vão dizer: Deus, Some can say, God, eu orava, I would pray. eu falava com o I Senhor. would speak to O you. Senhor não me conhece. You don't know me.
Talvez naquele dia ele pode dizer: Maybe that day he can tell you. você orava, You'd pray. eu te ouvia. I would hear you. O problema é que você não me ouvia. But the problem is that you wouldn't hear me. Você não queria me ouvir. You didn't want to hear me. Eu não te conheço. I don't know you. A partir dali não vai ter mais jeito. From there's no solution there. Oportunidade é agora. The opportunity is now. Agora. Now. Mas sabe o que eu fico pensando? But you know what I think about? Pastor, eu fico pensando nisso. Pastor, I think about this. Já pensou? Can you think? Essa é a primeira vez que eu venho nesse país. Can you imagine? This is the first time I come to this country. Já pensou? Can you imagine? Se Deus permitiu esse culto acontecer hoje, If God allowed this service today, allowed the service to happen today, porque Ele vai voltar antes desse culto terminar. because He's coming back before the service finishes. Se você estiver vivendo os seus últimos minutos, If you're living your last minutes right now, você está salvo? are you saved? Sabendo disso, qual é a sua reação? Knowing this, what's your reaction? Talvez você está pensando: Deus me perdoa. Maybe you're thinking, God, forgive me. Ou será que o seu sentimento, sabendo disso, é: Or you're feeling knowing this is, Maranata, a hora vem, Senhor oh, Jesus. Jesus is coming back. Eu estou ansioso pela sua volta. I'm so anxious to Eu your quero coming a back. sua I need you presença. back. I need your presence. Eu quero a sua presença. I need your presence. Jesus está te chamando. Jesus is calling you. É o bom pastor. He's the good shepherd. Ele deu a vida por amor a você. He gave his life because he Ele loves you. suou sangue no seu He lugar. sweated blood Ele because te of ama you. tanto. He loves you so E much. hoje Ele te trouxe aqui He brought para you ouvir here verdade. to hear truth. Talvez você mesmo contou mentiras para Maybe você. you told lies to yourself. Talvez alguns aqui Maybe some of you here disseram para Deus: said to God, Deus, se o Senhor está comigo, God, if you're with me, me fala isso pelo menos mais uma vez. can you please tell me at least one more time? Deus te confirma isso nessa noite. God is confirming this to you today. Ele já pagou todo o preço He por already amor a paid all você. the price for you. É tempo de voltar os seus olhos para Ele. It's time for you to turn your eyes De back to verdade. Jesus. Truly this Quer ver time. um exemplo disso? Can I give an example? Sobre quem nós somos? Oh, here we are. Fecha seus olhos. Close your eyes. Desenha tudo que eu falar. Draw everything that I'm going to say. Imagina aquele filho Imagine that son. que ele é muito rico, He's so rich, só que na verdade ele é pobre. but instead he's actually so poor. Lucas, como assim? Lucas, what do you mean? Ele é rico e é pobre? He's rich and poor. Quem é rico é o pai. Who's rich is the father. Ele em si é pobre. Him himself is poor. No coração dele tem orgulho. In his heart, he has pride. Ele vira pro pai e diz: He goes to his father and says, Pai, me dá Dad, aquele dinheiro que eu give ia me that receber money. só quando você morresse. That money that you give to me when you die. Eu quero isso tudo agora. I want all of this now. Eu imagino I can imagine. como ficou o coração do pai com tudo How was isso. the heart of the father when he heard all of this? Mas o pai deu But the father gave, e ele foi embora. and he went away. E aí ele gastou tudo, And he wasted everything. tudo que ele tinha. All that he had. Perdeu todo o dinheiro. He lost all his money. E de repente, And all of a sudden, a realidade dele é o chiqueiro junto com os porcos. his reality is to be living in the porks now. Ele lembra de casa. And he remembers home. Ele lembra de quando ele tinha tudo e não valorizava. He remembers when he had everything, but he wouldn't value Ele it. lembra de quando ele tinha a presença do pai e não He valorizava. remembered when he had the presence of the Sabe Father. qual é a verdade? Do you know what's the truth? Ele estava dentro, He was inside, com o coração fora. but his heart was outside. Era só uma decisão para ele sair de It was just a decision for him to leave his Então mesmo household. quando ele estava em casa, But even though that was inside the ele house, já estava perdido. he's already lost. Imagina essa cena na sua mente. Imagine this scene in your mind. Ele voltando para casa, He's coming back to his house. todo sujo, All dirty, todo bagunçado, all messy, com cheiro de porco. smelling bad. E o pai vê ele chegando de longe. And his father sees him coming from O afar. pai corre até ele. And the father runs to him. O pai abraça ele. The father hugs him. O pai beija ele. The father gives him a kiss. O pai fala: meu filho, The father says, "My son, que bom que você voltou. it's so good that you came back.
Eu me coloco no lugar desse filho. I put myself in the place of the son. Talvez eu iria dizer: Maybe I'll tell myself, espera aí, pai, Dad, wait. eu tô todo sujo. I'm so dirty. Eu tô todo errado. I'm so wrong. Eu não sou digno nem de ser chamado seu I'm not filho. even worthy to be called your son. Eu imagino aquele pai de amor dizendo: I can imagine that father of love saying, não importa quantas vezes você se afastou de mim, it doesn't matter how many times you left me. eu nunca me afastei de você. I never left you. Não importa quantas vezes você virou as costas It para doesn't mim, matter how many times you turn eu your nunca back virei as against costas me. para você. I've never turned my back against you. Eu continuo de braços I'm abertos here still, my arms open para te receber. to receive you. Deixa eu te dizer uma coisa. Let me tell you something. Essa é a nossa história com Deus. This is our history of God. Ele ainda está te chamando. He's still calling you. Talvez nem você acredita mais Maybe you don't even believe in nas yourself palavras que anymore, você in the recebeu. words that you received, Deus nunca esqueceu. but God has never forgotten it. Por isso você está aqui hoje. This is why you're here today. Ele está dizendo: He's saying, segue, follow me, segue-me. follow me. Volta seus olhos para mim. Turn your eyes back to É me. tempo de arrependimento. It's time for us to repent, Porque o tempo é chegado. because the time is here. O rei está The King is voltando. coming É back. tempo de parar de brincar com It's as coisas time do for us reino to de stop Deus. playing with the things of God. O Espírito Santo está passeando nessa igreja. The Holy Spirit is walking by this church. Eu sinto a presença dele I nesse feel lugar. His presence in this place. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We love your presence, Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Pelo amor de Deus. For the love of God, Não limite don't limit o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. what the Holy Spirit wants to do in your life. Não limite. Don't limit. O que essa nação viveu há 100 anos atrás What this nation lived 100 years ago foi maravilhoso. was wonderful, Mas Deus quer fazer infinitamente mais. but God wants to do more. Deus quer fazer muito mais. God wants to do more. Você só precisa estar You disposto just have to be willing e voltar os seus olhos para and Jesus. turn your eyes back to Jesus. Thank you, Jesus. Sabe, You know, a verdade é que the truth is, tem dois tipos de pessoas aqui. there are two types of people here. Quem é, sabe. Who are, they know who they are. Talvez você nunca entregou a vida de verdade. pra Maybe you Ele. never given your life truly to Christ. Talvez você nunca fez um compromisso de Maybe verdade. you never com made a Deus. commitment with Christ. Talvez você até vem na igreja de vez em Maybe you quando. come to church sometimes. Ou talvez é a primeira vez que Or está maybe it's the aqui. first time you're here, Mas você nunca fez um compromisso com Ele de verdade. but you never made a commitment with Him. Deus te dá a oportunidade hoje. God has given you opportunity today. Segundo tipo de pessoa. The second type of people. Talvez em algum momento você até entregou sua vida para Ele. Maybe at some time in your life, you actually gave your life to Him, Mas você se esfriou na presença dEle. but now you're cold in His presence. Hoje você tem saudade And now you miss Him. daquela época que você orava mais. In that time when you used to pray more, Daquela época que você amava mais a Jesus. in the time when you loved Jesus more. A verdade é que Deus está com saudade de você. But the truth is that Jesus is actually missing you. É por isso que Ele está falando com você hoje. This is why He's speaking to you today. Você não veio aqui em vão. You didn't come here just by any chance. Todos fiquem de pé. Can we all rise to our feet? Hallelujah. Fiquem de pé. We'll be to our feet. Deixa eu tocar. Let's go. Dois tipos de pessoas. Two types of people. Quem é, sabe que é. They know who they are. Você que precisa fazer compromisso de verdade You com that Deus. needs to make a commitment, a true commitment with Christ. Esse não é um convite do Lucas Teodoro. This is not invite from Lucas. Deus te faz esse convite hoje. God is making you this invite today. Ele é o dono dessa igreja. He is the owner of this church. Quando eu chamar, When I call, você que precisa fazer um compromisso de you that verdade needs com to Deus make a hoje, commitment with God, vão sair do lugar o mais rápido you're gonna possível leave your place running e vir nessa parte da and frente. you're gonna come here to the front.
que nós vamos orar por você. and we're going to pray for you. Não importa a sua idade, It doesn't matter your age. não importa quem você é, It doesn't matter who you are. não importa nada. It doesn't matter nothing. Seus títulos, Your titles, nada. nothing. Hoje é noite de arrependimento. Today is a night of repentance. Mas não vem ainda. But don't come yet. Espera um pouco. Wait a little bit. Talvez você está pensando, Maybe you're thinking, não, Deus, eu tomo essa decisão depois. God, I'm going to take this decision tomorrow. Agora não. Not today. Você não sabe dos seus próximos minutos. But you don't even know your next E minutes. se ele volta nos próximos What minutos? if he comes back in a few E minutes? se você estiver vivendo os últimos minutos? What if you live in your last minutes? Você está salvo? Are you saved? Um dia você vai chegar diante dele. Today, can you come up to E ele him? vai dizer, eu não te conheço. And can he say to you, I don't know you? Você tem a oportunidade hoje You have the opportunity today de fazer um compromisso de to verdade com make a Deus. true Sabe commitment o que with him. Jesus disse? You know what Jesus says? Aqueles que me confessarem diante dos Those who homens, confess me before man, assim também eu confessarei diante I do will Pai. confess them before my Father. Aquele, porém, que me negar diante dos But homens, those who reject me assim before também eu man, negarei diante I do will Pai. reject them before my Jesus está Father. te dando a oportunidade Jesus is giving the de opportunity confessá-lo diante dos to homens. confess him before man Hoje, today. não é amanhã, Not tomorrow, não é depois de amanhã, not after tomorrow. é hoje. Today. Ah não, eu tomo essa decisão aqui no meu I'm lugar gonna mesmo. take my decision in my little place here. Jesus está te chamando para confessá-lo diante. Jesus is calling you to confess him in front of man. Então quando eu chamar, So when I call, sai do lugar o mais rápido you're possível. gonna leave your velho. place running as fast as you can. Esse não é um convite para você ficar rico. This is not invite for you to become rich. Não é um convite para você ficar It's not milionário. invite for you to become a millionaire. Não. No. É muito melhor do que It's isso. so much better É than um convite this. para a sua eternidade. It's a invite for your Para você ser eternity. salvo. For you to be saved. Então nesse momento, So in this moment, quem precisa tomar essa who decisão? needs to make this Fazer decision? compromisso com Deus. Make a commitment with Sai God. do lugar o mais rápido Leave your possível. place and come to Vem the aqui front. na frente. Come to the Que nós front. vamos orar por Because você. we're gonna pray for you. Vem aqui na frente. Come to the front. Quem precisa fazer Who compromisso needs com to make a Deus? commitment with God? Quem precisa entregar a vida para Jesus Who de needs to live verdade? their life to God right Sai do now? lugar e vem aqui. Leave your place and come to Nós the front. iremos orar por você. We're gonna pray for you. Não importa quem você It é, doesn't matter who you não are. importa a sua It idade, doesn't matter your age. não importa nada. It doesn't matter Jesus anything. está te chamando. Just come. Jesus is calling Venha. you. Nós Come. vamos orar por você. We're gonna pray for you. Nós vamos orar por We're você. gonna pray for you. Jesus está te chamando. Jesus is calling you. Sai do lugar e vem. Leave your seat and come. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Não é depois, Not after, não é amanhã, not tomorrow, é hoje. but today. É hoje. Today. Aqui na frente. Here in the front. Vem mais pra cá. Come closer, come closer. Tem mais pessoas que precisam vir. There's more people that still need to come. Eu sei que tem. I know they are. Eu não conheço vocês. I don't know you, Deus conhece but você. God knows you. Deus sabe quem você é. God knows who you are. Hoje é noite de fazer compromisso com Today Deus. is a night for you to make a commitment with God. verdade. True commitment. De verdade. True commitment. Tem mais gente que There precisa. are more people that need to come to the front. Não, Lucas, eu vou tomar essa decisão no meu lugar Because I'll mesmo. take this decision in my own little place. Eu não quero ir lá na frente, I don't want to não. come to the front. Vai todo mundo me olhar. Everyone is going to look at me. Tá vendo o tanto que você é carnal? Do you see how fleshly you are? E Deus que tá te olhando nessa noite. God is looking at you now. Ele tá te chamando. He is calling you. Se arrependa. Repent. Se arrependa. Repent. Se arrependa. Repent. Quem mais precisa estar aqui ainda não Who tá? else needs to be here in the front? O tempo tá quase acabando. The time's about to finish. Eu tenho 5 minutos. I have 5 minutes. Eu já vou orar por eles. I'm about to pray for them. Mas o Espírito Santo toca no meu But the coração. Holy Spirit is touching my heart. Eu não sei quem é. I don't know who it is. Mas você está insistindo comigo But you're insisting with me, Holy em Spirit, permanecer da mesma forma. to continue. E Jesus está te chamando. Jesus is calling Se you. arrependa. Repent. Se arrependa. Repent. Volte seus olhos para Jesus. Turn your eyes back to Jesus. Eu não te conheço, I don't know you, mas Jesus te but conhece. Jesus does. Jesus te Jesus conhece. knows you. Então, pelo amor de Deus, So for the love of God, para de dar trabalho para Deus. stop giving work to Jesus.
Quem precisa estar aqui sabe que precisa. Who needs to be here? They know who they are. E eu vou repetir para você And I'm entender. going to repeat it for you to Dois understand. tipos de There are pessoas. two types of Ou people. você nunca entregou a vida para Or you have Jesus, never given your life to Jesus, ou você se esfriou na presença or now you dele. feel cold within His presence. Ele tá te chamando. He is inviting you. Ele tá com saudade de algo. He is missing some of you here. Daquele tempo que você era mais intenso You know them times for you to be more intense na presença dele. in His presence. Hoje é dia de mudar de vida. Today is day for you to change A life. oportunidade você tem agora. The opportunity you have it now. Última chamada. The last call. Quem precisa estar aqui, Who needs to be here? sai do lugar o mais rápido possível e vem. Please leave your seats and come. Um dia Deus vai te lembrar dessa oportunidade. One day God is going to remember this moment. Talvez você tá ansioso agora, Maybe you feel anxious right now. pensando, eu sei que eu tenho que estar lá, I knew I need to be there. mas alguma coisa te impede de estar But aqui. some things is stopping you. Alguns estão pensando, Some of you are thinking maybe. não, eu tenho que melhorar primeiro. No, I need to get better. Eu tenho que resolver algumas coisas I need to primeiro. solve some stuff in my life. Quando eu me resolver, eu vou When I get solved, I'll go para a presença de to the Deus. presence of God. Porque se eu fizer esse compromisso, eu vou errar Because depois. if I make a commitment, I'm going to make a mistake. Se você está ouvindo isso, If you're hearing this, eu repreendo agora em nome de I Jesus. rebuke it now in the name of Jesus. Porque ao contrário, Because it's the other way você around. vem para a presença You de come Deus. to the presence. A presença And de the Deus vai te presence of transformar. God changes your life. Não é a sua força, It's not your strength. não é a sua capacidade, It's not your capacity. é Ele em você. It's Him through you. Quem precisa vir e ainda não veio. Who needs to be here? They haven't came here. Última chance. This is the last call. Sai do lugar e vem. Leave your seat and come. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Obrigado, Jesus, Thank you, Jesus, por essas vidas que estão aqui. for these lives. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Que eles sejam cheios do May they be Espírito. filled with the Holy Em Spirit. nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Eu tenho uma boa notícia para I have some good vocês. news for you all. A partir de hoje vocês vão começar a sentir algo From diferente. today, you're going to feel something different. Lucas, o que é que eu vou sentir? Lucas, what am I going to feel? Nojo. Nasty. Nojo? What do you mean I'm going to feel nasty? Nojo do pecado. You're going to feel nasty when it comes to sin. You're not going to enjoy sin. Nojo do que te afastava da presença de You're not Deus. going to enjoy what will take you away from the presence. Hoje o Espírito Santo te enche. Today, the Holy Spirit E eu fills sei you que up. tem mais gente que precisa estar And aqui. I know Então there's vem. more people that need to be here. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Pare de dar trabalho para Deus. Don't give work to A God. porta ainda está aberta. Don't make it difficult. The door is open. Coloca a mão no seu coração. Put your hands in your heart. Pode subir aqui, gente. Pode subir. Coloca a mão no seu coração. Put your hand in your heart. Declara assim bem alto. Declare like this, so loud. Lord Jesus. Lord Jesus. Declara com muita Declare with força. me, declare with me. Com muita verdade. With so much truth and emphasis. Senhor Jesus. Lord Jesus, Hoje nessa noite. today in this night, Eu te entrego a minha vida. I give you my life. De verdade. Truly. Escreve o meu nome Write my name no livro da vida. in the book of life. Transforma a minha história. Transform my history. Faz em mim Do in me a sua vontade. your will. Assim na terra In heaven como é no céu. as it is in hell. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Em nome In de Jesus. Jesus' name. Se alguém aqui está enfermo, If there's anybody here that is sick, Jesus disse que esses sinais seguirão os Jesus que said that crerem. these signs will follow Então, those who se você está believe. enfermo, If you're sick, coloca a mão sobre a put enfermidade. your hand upon your Você vai infirmity, ser curado em nome and de you will be healed Jesus. in Jesus' Se name. você tem alguma dor, If you have any pain, coloca a mão sobre a put dor. your hand where you Se feel é algo pain. psicológico, Put your hand where you feel coloca a mão na cabeça. Put your hand on your heart Sejam curados and be healed. em nome de In Jesus. Jesus' name. Sejam libertos Free. em nome de In Jesus' Jesus. name. Enfermidade, Infirmity. vai embora agora. Leave now. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Em nome de Jesus. Jesus' name. Sejam libertos agora. Be free right now. Sejam curados agora. Be healed in Jesus' Em nome de name. Jesus. In Em Jesus' nome de name. Jesus. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Sejam cheios do Be Espírito Santo. filled. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Sejam cheios da presença Be de filled Deus. with His presence. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Obrigado, Thank you, Jesus. Jesus. Let's go. Thank you, Jesus.
And fire and wind can Declare do isso. it again.